Versículo 17, de capítulo 17 de João, do 17 até o 19, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Queridos, quem estava aqui ontem, só para eu ter uma ideia? Levanta a mão, por gentileza. Olha, bastante gente, mas acho que mais da metade não estiveram. Só para fazer uma introdução a respeito disso, nós lemos João 17 ontem, e esse foi o tema da nossa mensagem. A gente falou que unidade, nós, não é algo que podemos fazer, é algo que somos. O propósito da unidade é ser. Jesus disse: Pai, eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, para que eles sejam um. Unidade é o que somos, não é o que fazemos. E quando nós somos unidade, entendemos a consciência, que é o que nós falamos ontem, nós faremos coisas que unidade faz, que nós fazemos. Quando nós entendemos que unidade é o que somos, nós entendemos que a unidade é o que Ele é, ou eles são, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o propósito da criação, nós falamos que é nós, como está escrito, o propósito da criação, nós, que quando Deus cria o homem, Ele diz: façamos o homem, nós façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós dissemos que a imagem do homem era a imagem nossa, de nós, aleluia. Então o homem já foi criado com o rosto de nós, mas nós dissemos, como diz a Escritura, que o homem perde rosto de nós, quando deixa de ser nós com Deus. Então Jesus vem e revela uma das virtudes características, uma das faces de quem é esse Deus que vem se revelando através das Escrituras, e o revela como Pai nosso, um Pai que é nosso. O que nós entendemos é que se o Pai é de nós, nós devemos deixar de sermos eu e convertermos em nós, para desfrutar junto com os nossos irmãos, aleluia. Porque Jesus não veio só resgatar a paternidade, mas com isso Ele resgata a nossa irmandade e resgata a nossa comunidade. O que nós temos em comum? Um mesmo Pai, que é o Pai Nosso. E nós falamos isso. E na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, se você ainda não leu, eu te convido para você ler na sua casa. Mas se prepara psicologicamente, porque pensa num negócio que pega seu coração. Jesus ensina muita riqueza, Ele ensina muita virtude. Jesus fala sobre coisas incríveis. Dava para a gente fazer vários estudos só em João 17. Mas eu queria trazer nessa noite um dos princípios de que nós começamos a entender ontem a respeito de nós, que Jesus ensina aqui, e nós acabamos de ler. Eu queria te pedir que esse capítulo, esse livro, João, e esse capítulo 17, esse versículo 17, você não esqueça, a gente vai voltar para ele. Mas antes a gente vai contar como a gente chega em João 17, amém? A gente falou ontem que Deus se revela a Moisés, no capítulo 3 de Gênesis, como Yahvé, ou Jeová, o Senhor, Deus dos vossos pais, de Abraão, de Isaac e Jacó, de geração em geração. Isso significa que o que Deus está dizendo para ele, dizendo: olha, Moisés, eu falei outra coisa, amor? Perdão, é Êxodo 3, obrigado, amor. A minha esposa, ela me ajuda, ela é a voz do Espírito Santo no meu coração. Êxodo capítulo 3, é isso que diz que quando Deus se revela a Moisés, Ele se revela como Senhor, Jeová e Yahvé, que significa existente nele mesmo, Deus dos vossos pais, de Abraão, Isaac e Jacó, de geração em geração. Significa que Deus é um Deus de família. E eu acho maravilhoso isso, porque nós aqui estamos em família, amém? Amém? Que maravilha isso! A Bíblia vai dizer, Paulo vai falar em Efésios, que nós somos família de Deus, fomos feitos família de Deus. Deus é um Deus de família. E nós vemos em Êxodo que quando Deus se manifesta através da família, Ele vai dar algo para eles que é uma sombra, é um tipo de algo que Ele explicaria no futuro. Você sabe da história, que você já leu, ou já viu o filme, ou já viu a novela, não sei se tem novela disso, mas eu prefiro que você leia, amém? Leia.
A Bíblia vai dizer que Deus, quando ele manda as pragas no Egito, diz que a última praga era a morte dos primogênitos. A Bíblia vai dizer que Deus chama Moisés e fala: Moisés, um anjo da morte vai passar sobre todo o Egito e vai matar todos os primogênitos, desde homens até animais. Mas vocês que são meu povo, porque são meu povo, somos nós, vocês não vão ser mortos se vocês fizerem algo que Deus institui como Páscoa. Páscoa significa passagem, pessá, que significa passou por alto. O anjo da morte passou por ali, mas não lhes causou dano. E quando Deus institui a Páscoa, Ele fala para eles celebrarem em família, porque Deus é um Deus de... Não me deixa sozinho, querido, vem comigo. Deus é um Deus de família. Então Ele fala: ó, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão sacrificar esse cordeiro, vocês vão imolar ele, o sangue desse cordeiro vão ser passado nos umbrais das portas, e o anjo da morte vai passar enquanto vocês estão sentados à mesa, ceando ou jantando. Vocês vão ser livres da morte, e os primogênitos vão ser resgatados para o Senhor. E Deus fala que eles deviam celebrar isso em família. Olha comigo esse princípio: quando Deus quis salvar o seu povo, ou quando Deus quis salvar os filhos do seu povo, Ele fez uma janta, Ele fez uma ceia, que significa refeição à noite. Isso significa que Deus, um Deus de família, diz que eles celebrem ao redor da mesa algo que irá salvá-los. E Deus diz algo, e eu não vou falar sobre isso, mas pega no seu espírito. Mas Ele dá uma ordenança dizendo que a família deve comer o cordeiro completo, que não deixe nada desse cordeiro. Se a família não consegue comer um cordeiro completo, que se junte a outra família, ou quantas famílias forem necessárias, para que eles consigam comer um cordeiro completo. Assim que você sabe que Deus, depois de instituir essa Páscoa, tira eles com mão forte. Mas olha só o princípio que Deus faz. Existe salvação na mesa. Há salvação na mesa. Repita comigo: há salvação na mesa. Porque quando Deus quis salvar o seu povo, Ele celebrou uma ceia na mesa. Essa ceia tinha um princípio muito mais do que ritualístico, muito mais do que fazer apenas por fazer. Era um sentido didático, era um ensino que Deus queria trazer, amém? Todas as vezes que a gente pega um ritual e a gente sobrepassa sobre o princípio, a gente pode até estar fazendo o ritual, mas a gente perde a essência. Assim que eu queria que hoje você entendesse a essência do que nós estamos falando essa noite. Deus, quando está instituindo a Páscoa, Ele diz assim: olha, Moisés, quando vossos filhos perguntarem por que fazemos isso, sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo que tudo que eu faço para que pais ensinem filhos. Porque a Páscoa era resgate dos filhos primogênitos. Então diz: quando seus filhos perguntarem por que nós celebramos essa janta, você vai dizer: porque o Senhor livrou os primogênitos de Israel. Aleluia! Nós vemos esse padrão em toda a Bíblia. Nós vemos, por exemplo, que quando Josué atravessa o Jordão com o povo, eles tiram 12 pedras e eles erguem um altar com essas 12 pedras. E Josué disse: quando vossos filhos perguntarem o que é este monumento, vocês dirão: o Senhor abriu o Jordão, passamos em seco. Aleluia! Porque o princípio do coração desse Deus, que é um Deus de família, é pais ensinando filhos, porque é assim que Ele se manifesta em Êxodo 3. Ele não é só o Deus dos vossos pais, mas também é um Deus de geração em geração. Aleluia! Não te dá felicidade de saber que quando Deus viu você, Ele também estava vendo seus filhos? Aleluia! A Bíblia vai dizer que antes de Deus ir até Sodoma e Gomorra para destruí-la, Deus fala consigo mesmo, entre eles, entre nós, e diz: poderia eu fazer tal coisa sem primeiro compartilhar com meu amigo Abraão? Está na nossa Bíblia em Gênesis. Sabendo que será um pai de uma grande nação e ensinará seus filhos os meus caminhos? Uau! O que Deus viu em Abraão? Viu um coração de um pai que ensinaria os seus filhos. Aleluia! Então, há salvação na mesa. Quando Deus quis salvar o seu povo, Ele fez uma janta. Queridos, a gente vê que
A mesa, ela é um princípio na Escritura que nos ensina várias coisas. A gente sabe que existe uma mesa no reino dos céus, não somente porque Deus mostra a Moisés uma sombra do que havia nos céus, falando para ele fazer uma mesa para colocar no tabernáculo, onde estariam os pães da propiciação e entre outros utensílios, mas Jesus dá referência à mesa várias vezes nas Escrituras, quando ele fala das bodas do Cordeiro, e assentará cada um ao seu lugar na mesa. Bem-aventurado quem comer pão no céu contigo, diz um. Ou a mãe de João, Tiago, que diz: Senhor, quando chegar o teu reino, deixe que um se assente à tua direita, outra à esquerda. Jesus poderia ter respondido: não, mas não tem esse negócio de sentar lá, não tem mesa. Mas Jesus não fala isso. É porque no céu existe mesa, amém? Porque mesa é um lugar de comunhão, mesa é um lugar de que nós vamos ver através das Escrituras. Um exemplo é o que o Gabriel falou aqui. Cadê o Gabriel? Ele falou: mesa é um lugar onde a nossa identidade ela é reconstituída. É Mefibosete, de que antes ele era príncipe, mas de repente agora ele é coxo, porque a serva dele sai correndo e derruba ele quando ele tinha mais ou menos 5 anos de idade, e ele já não consegue mais andar. Mas Deus reconstitui através de Davi a identidade correta desse homem. Agora Mefibosete volta a ser príncipe, ele senta de novo à mesa. E é verdade, debaixo da mesa não se via a sua debilidade. Não te dá felicidade que é na mesa que o Senhor reconstitui a nossa identidade? É na mesa também nós vemos que o Senhor, sabe o que Ele faz? Ele revela. Mesa é um lugar de revelação. Quando ele senta com Abraão, antes de ir para Sodoma e Gomorra, sobre o que Abraão e Deus conversam? Sobre o futuro. Olha, Abraão, dentro de 1 ano eu vou voltar aqui de novo, você vai ser pai, saiba que essa terra eu vou dar, mas assim, ainda não chegou a maldade desse povo para exercer juízo até os céus, mas saiba que seu povo será peregrino em terra alheia, e eles serão escravos, e eu os livrarei com mão forte depois de 400 anos. Deus está dando um spoiler para Moisés, de muito tempo, é mais de 400 anos, que Isaac ainda nem tinha nascido. Você entende o que é isso? Quando Deus senta com Abraão na mesa, Ele revela. Mesa é um lugar de revelação. Olha só o que nós encontramos. Mesa também é um lugar de ressurreição. Quando Jesus se senta à mesa com Lázaro, Lázaro só se senta à mesa porque ele ressuscitou. É uma celebração que eles estão fazendo pela vida de Lázaro. Eu sempre fiz uma pergunta: por que Jesus ressuscita Lázaro se Lázaro voltaria a morrer? Lázaro não virou Highlander, ele não viveu para sempre. Jesus ressuscita Lázaro por vários fatores. Pai, eu te dou graças porque me ouve, sei que sempre me ouve, mas digo isso para que eles creiam. Mas não te daria uma felicidade no coração em imaginar ou conjecturar, se a gente perguntasse para Jesus: Jesus, por que você ressuscitou Lázaro se Lázaro voltaria a morrer? Jesus poderia responder: é porque eu queria sentar na mesa com Lázaro mais um pouquinho, porque era meu amigo íntimo. Mesa é um lugar de ressurreição. Vocês estão entendendo comigo que mesa é um lugar de onde o Senhor traz a salvação, Ele estabelece uma mesa, amém? Mesa também é um lugar de restauração. Quando Jesus senta na mesa com Zaqueu, Zaqueu disse: uau, eis que tudo que tem, metade darei aos pobres, e se alguém defraudei, restituirei 3, 4 vezes mais, muito mais. É um lugar de restauração. Sentou-se na mesa com Jesus, houve salvação, sua vida é restaurada. Queridos, quando Deus quis salvar seu povo, Ele fez uma janta. Mas olha aqui comigo, quando Deus quis salvar o mundo, Ele também fez uma janta. João, no capítulo 13, dos versículos que eu mais amo em toda a Escritura, diz que: ora, cerca da Páscoa, sabendo Jesus que deixaria deste mundo, iria para o seu Pai, sabendo que tudo o Pai havia lhe confiado nas mãos, sabia que tinha vindo dele, que voltaria para ele, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus se senta na mesa e diz: muito desejei cear convosco.
Um dia eu estava em Brasília e ouvi um pastor falar algo que assombrou meu coração. Sabe o que ele disse? Ele disse: você já imaginou se Jesus tivesse decidido fazer um culto? Não que há algo errado em fazer culto, nós estamos cultuando, glória a Deus. Mas o culto deveria ser uma expressão do que acontece nas nossas mesas. Já imaginou Jesus fazendo um culto, dizendo: João, Pedro, reúne toda essa multidão que durante 3 anos caminhou junto com a gente, vamos no lugar maior, aquele lugar lá que a gente multiplicou, que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mais ou menos cabe uns 35.000, 40 pessoas, a gente bota todo mundo sentado. Aí vai Pedro, estamos imaginando, conjecturando, Pedro, Tiago, João, vão lá, os discípulos começam a reunir as pessoas, e vem todo mundo, está sentando, multidão de gente, não acaba mais gente. Aí Jesus se levanta e fala: para o Senhor, igreja. Todo mundo diz amém. Diz assim: eu estou fazendo esse culto porque eu estou indo para o meu Pai, mas para que vocês saibam que tudo que eu falei nesses 3 anos é verdade, eu ordeno agora, em meu nome, pela autoridade que meu Pai me deu, que Pôncio Pilatos venha agora. E Pôncio Pilatos de repente aparece endemoniado, assim, ó, se arrastando no meio do passo, assim, ó. Fica ajoelhado, babando, e Jesus fala bem assim, ó: segura aí, fica aí. Agora eu quero que Caifás venha. E de repente Caifás, o sumo sacerdote, vem endemoniado. As 2 maiores autoridades daquele tempo, governamental e religiosa, estão ali, Caifás babando, endemoniado ali, de mão para trás, ajoelhado, Pôncio Pilatos aqui, e Jesus fala bem assim, ó: calma aí, gente, isso aqui é só o começo, o culto está começando. Vocês ouviram que seus pais comeram maná, mas eu lhes disse que eu sou o pão que desceu do céu. A gente não vai multiplicar pão hoje, vai cair do céu agora. E de repente começa a cair maná. E de repente está todo mundo assim, um olhando para o outro, assim, chorando, desesperado, e caindo maná, e ninguém entendendo o que está acontecendo. E Jesus falou assim: vocês querem um sinal do céu? Os fariseus estão aí, vocês querem um sinal do céu? Então beleza, noite agora. E de repente o sol sai, entra a lua, é noite, as estrelas. Agora dia, agora noite, agora dia, agora noite. Você acha que ele não podia fazer isso? Ele criou todas as coisas, nada do que foi feito sem ele se fez. Nele tudo subsiste. Ele podia ter feito assim. A pergunta é: Jesus terminando esse culto, ele perguntaria, agora pergunta: quem quer me aceitar? Te pergunto, alguém não viria para frente? Não, eu ia falar um negócio e ia escandalizar. Eu ia falar que até o diabo ia para frente, não ia vir. Mas gente, qualquer um, até Hitler ia vir para frente aceitar Jesus se estivesse vivo naquela época. Você imagina isso? Que culto mais avivado, que avivamento é esse? Jesus poderia ter feito um culto, mas sabe o que ele fez? Ele fez uma janta. Porque a salvação é na mesa, é entre nós. Deixa eu falar um negócio para você. Quando Deus quis salvar o seu povo lá na Páscoa, Ele fez uma janta. Mas quando Deus quis salvar o mundo, Ele também fez uma janta, porque há salvação na mesa. E deixa eu dizer algo para você, e talvez você sabe, eu só quero te lembrar, mas aquele cordeiro pascual que foi sacrificado para que fosse resgatado os filhos, era uma sombra do cordeiro perfeito que haveria de ser sacrificado para resgatar o mundo, aleluia? E esse é o princípio que nós vamos trazer hoje. João 17:17 diz assim, como nós lemos até o 19: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Até aqui, vamos entender o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus pode estar dizendo a palavra, ou Jesus pode estar falando a respeito dele mesmo, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, mas ele também é o verbo, aleluia. Santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é verdade. Aí olha o que Jesus diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu
também os envio ao mundo. Sabe o que Jesus está falando? Esse como é uma comparação. Da mesma maneira que tu me enviaste ao mundo, com o mesmo propósito que tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Agora ele vai explicar, olha o que ele diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ué, o que Jesus está dizendo? Em favor deles eu me santifico. Jesus não era santo? É claro que era. Essa palavra eu me santifico, sabe o que Jesus está querendo dizer? Ele não está querendo dizer eu não apenas me separo por eles, mas por causa deles. Essa palavra santifico-me é eu me entrego. Está me entendendo? Algo que é santificado é entregue. Quando nós viemos apresentar os nossos filhos, nós viemos santificá-los ao Senhor, nós viemos entregá-los ao Senhor, aleluia. É isso que acontece com que Jesus está dizendo: eu me santifiquei a mim mesmo, eu me entreguei a mim mesmo. Em outra palavra, Jesus diz: ninguém toma a minha vida, eu a dou por livre e espontânea vontade e eu volto a tomá-la. Quando ele diz eu me santifiquei a mim mesmo, significa que eu me preparei para ser uma oferta de sacrifício a eles. E como eu me santifiquei, me preparei, eu fiz isso para que eles também sejam santificados. O que Jesus está dizendo é: assim como você me enviou, eu também os envio. Se o Pai enviou Cristo como um sacrifício, o que Jesus está dizendo é: eu os tenho preparado e separado para que eles sejam entregues como sacrifício. Porque deixa eu falar uma coisa para você, querido: só existe salvação na mesa quando há um alimento. Ceia significa refeição. Não existe ceia do Senhor sem refeição. Não existe salvação na mesa sem a refeição, sem o cordeiro que está ali para servir de alimento na mesa. E essa é a consciência de nós que eu quero trazer nessa noite. O pecado, sabe o que ele veio fazer? O pecado veio nos tornar egoístas, porque nós pensamos em nós mesmos. Porque se Eva tivesse pensado em Adão, ou tivesse pensado nos seus filhos que viriam a vir, ela não teria comido o fruto, mas ela comeu porque era desejável para os seus olhos. Você já percebeu que o problema do pecado é o nosso egoísmo? Ninguém peca por outra pessoa. Eu nunca ouvi a história de alguém que de repente foi preso porque ele roubou um banco e pegou todo o dinheiro e jogou aos pobres. Isso aí é só história de Robin Hood. Isso é só historinha, isso não existe. Pegou todo o dinheiro do banco, roubou e falou bem assim: minha felicidade, eu só roubei esse banco para dar para todo mundo, eu não vou ficar com R$1. Você já ouviu alguém uma história dessa? Não, eu nunca ouvi. Quando nós pecamos pelo nosso prazer. A Bíblia disse que todo homem, ele só peca, ele é tentado pela sua própria concupiscência, o seu desejo do eu. Mas o que Jesus veio nos ensinar é o seguinte: olha, se você não se desfaz do eu, você não pode me seguir, porque quem me segue se torna nós, e em nós não existe lugar para o eu. Mas qual é o princípio que Jesus está dizendo para que exista salvação de fato nessa mesa? Não se pode apenas sentar nessa mesa sem estar disposto a ser o alimento entregue nela. Porque quando Jesus disse eu me santifico a mim mesmo, Ele está dizendo eu me entrego como alimento. Significa que eu não estou pensando em mim, eu estou pensando neles. Me ajuda, Jesus. 1 Coríntios no capítulo 11, você pode, aqui vai estar, você não precisa abrir. No versículo 23 ao versículo 26, você ouve em toda a ceia os pastores orarem e lerem o mesmo versículo, de justamente o que Jesus disse, e do que Paulo diz: o que recebi do Senhor, isso mesmo entreguei. Mas interessante é que Paulo não estava na ceia, mas de alguma maneira ele recebeu do Senhor. Sabe por quê? Porque eu acho que Paulo se sentou na mesa com Jesus, e a mesa é um lugar de revelação. O que recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós.
Queridos, olha aqui para mim, Jesus pega o pão e ele diz: esse pão é o meu corpo, partido para dar a vocês vida. O que é nós? É corpo de Cristo? Quem é corpo de Cristo? Levanta a mão. Quando Jesus pega esse pão e ele diz: esse é o meu corpo partido por vós, é para que os discípulos pudessem entender que futuramente, quando ele está dizendo esse corpo que é partido, são vocês, porque não existe salvação na mesa sem sacrifício. Colossenses no capítulo 1, no versículo 18, sabe o que Jesus disse? Jesus diz assim, Paulo diz assim: Cristo, por meio do seu corpo, uniu judeus e gentios. Significa que por ele ter entregue o seu corpo, pôde haver reconciliação entre irmãos. Alguém precisa entender isso. Na sua casa, só vai ser gerado vida na sua casa quando você for o sacrifício entregue na mesa para a salvação da sua casa. Paulo diz no capítulo 12 de Romanos, no versículo 1 diz: rogo-vos, pois, amados irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aqui comigo o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: irmãos, vocês precisam oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. Presta atenção comigo. Um sacrifício, ele está fazendo uma referência ao sacrifício do Velho Testamento, ok? Um sacrifício nunca poderia ser vivo. Deus, quando institui os sacrifícios, ele disse que o animal deveria morrer rápido e sem dor. Ele não poderia sofrer na hora da morte. Já imaginou alguém pegar um cordeiro vivo e colocar para queimar vivo? Isso era abominação para o Senhor. Então o que Paulo está querendo dizer quando ele diz um sacrifício vivo? Qual é a diferença de um sacrifício vivo para um sacrifício morto? A diferença é que um sacrifício vivo caminha voluntariamente para o altar. O princípio que Jesus está dizendo é: não há maior amor do que estes, aquele que dá vida pelos seus irmãos. Você já percebeu? As pessoas se aproximam e falam: Rafa, me dá uma motivação para viver uma vida de santidade. Eu digo: bom, se você entendesse que ser santificado é ser entregue para dar vida aos outros, você não vai mais viver pecando. Vai parecer chocante, mas eu preciso compartilhar isso. Se você entender a identidade de nós e o conceito do que Deus nos chamou para ser, revelado em Cristo, que é ser vida pelos nossos irmãos, quando você tentar acessar um site que não glorifica a imagem e semelhança de Deus, fazendo mulheres e homens como objeto, você não vai sentir prazer, você vai chorar. Você vai dizer: pai, ela é minha irmã, como é possível que ela está vendendo um corpo que Jesus já comprou na cruz? Mas eu peco porque eu só estou pensando em mim, eu não estou pensando em nós. Eu não estou me entregando como um sacrifício vivo, dizendo: eu não tenho minha vida preciosa para mim. A gente precisa ler isso. O que Paulo escreve, o que Lucas relata em Atos 22, no versículo 24. Paulo, quando ele está falando perante aquele conselho, ele diz assim: e agora constrangido em meu espírito, presta atenção nisso que Paulo está dizendo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Peraí, Paulo, como é que você vai se você tem certeza que te esperam cadeias e tribulações? Ele vai explicar dizendo: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A minha vida não é preciosa para mim mesmo, a minha vida é para ser entregue pelos meus irmãos, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo: eu entendi a revelação da salvação que existe na mesa, é eu entregando a minha vida por nós. Jesus disse: quem quer me seguir,
que negue-se a si mesmo, que tome sua cruz e me siga. Querido, ninguém fica carregando a cruz para sempre. Uma hora é preciso ser crucificado nela. O que Jesus está convidando é o sacrifício do eu, para que exista o nós. Esse é o coração de nós. Esse é o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de que Jesus, e se isso não te escandaliza, se isso não pega o teu coração, você precisa entender e ter revelação de que Jesus disse: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse, quando nós em unidade estávamos juntos. Mas Ele deixa essa unidade por um momento para resgatar o eu de cada um e tornar em nós. Esse é o escândalo da graça. É quando Jesus disse: o meu Pai vai reconciliar os seus filhos pródigos. Eu sou o alimento dessa mesa. Marcos 4, 29. Jesus está falando: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia, não sabendo como ele vai descansar, e de repente no outro dia, ele não soube como cresceu. Ele diz: ela cresce, tem processos que ele fala como ela cresce, mas ele termina concluindo 4:29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Jesus disse: não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, para que vais, dei fruto, e vosso fruto permaneça. Sabe o que significa a palavra maduro? Quando o fruto já está maduro, Jesus está falando referência a nós, amém? Sabe o que significa a palavra maduro? Pronto para ser consumido. Pai de família, se você não se entregar nesse lugar de mesa, nesse altar como sacrifício vivo, se seus filhos não te verem orando, não te verem lendo a Bíblia, não te verem exercendo a glória de Deus e manifestando, não tem vida que vai ser gerada ali. Você vai ter que orar para Deus enviar outra pessoa para ser um sacrifício vivo, para que seu filho possa entender o nosso. Esposa, filhos, se seu pai não é crente, se seu pai é crente, mas ele ainda não entendeu esse princípio de nós, se você não se entregar como sacrifício vivo, maturidade é estar pronto para ser consumido. Deixa eu falar um negócio para você: ovelha morde, ovelha tem dentinho, ovelha não é banguela. Sabe qual é o maior problema que nós vivemos em comunidade? Pastor, a irmã, ela me deu uma mordida. Sentido figurado, vocês entendem, né? Falou mal de mim, não me cumprimentou, não me curtiu no Face, coisa arada. Ela me deu uma mordida aqui, ó. A vontade do pastor olhar para você e falar: irmã, foi para isso que Deus te chamou, para ser alimento para ela. Em vez de juízo, se torne justiça, dizendo: pode me morder, querido, sabe por quê? Porque eu estou pronto para ser consumido. Ah, meu Deus. Eu tive uma visão quando eu estava orando hoje de tarde. Deus mudou a mensagem. E sabe o que eu vi aqui? Eu vi um altar. Aqui eu vi um altar de pedra. Nós somos corpo de Cristo. Jesus disse: eu vos envio como ovelhas no meio de... O que faz lobo com ovelha, filho? É isso mesmo. Por quê? Porque quando Deus quer reconciliar, olha a maturidade. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas quando eu deixei de ser menino, eu deixei as coisas de menino. Vocês ouviram isso que o Gessé ministrou hoje? Quando eu li o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É maravilhoso o salmo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. De repente ele chega e fala assim: ó, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Uau, que avivamento. Mas e se? Porque quando eu era menino eu lia isso, eu falava: Deus vai me fazer sentar na mesa,
De repente meus inimigos vão estar tudo parado olhando, com um monte de fome, assim, babando, assim, salivando. E Deus vai estar servindo assim a mesa, falando: ó, filho fiel, estou servindo você, porque a minha vitória tem sabor de mel, meus inimigos vão se arrepender. Era essa ideia que eu tinha, mas eu comecei a conhecer o coração de Jesus um pouco mais. E de repente eu entendi, Deus está preparando uma janta, porque é numa mesa onde há salvação e reconciliação. Então Ele me junta com os meus inimigos e Ele reconcilia eu e eles. Aí daí eu comecei a entender um pouquinho mais. E eu gosto de acreditar que o que o salmista Davi está dizendo é: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. É como se estivesse colocando um azeitezinho assim, ó, na comida que está pronta. Quando Deus quis reconciliar os céus e a terra, Ele entregou um filho como alimento. Por que seria diferente interpretar esse salmo? O que Deus está esperando é um filho maduro o suficiente, é uma ovelha que cresceu madura o suficiente para ser entregada. Deixa eu dizer um negócio para você: os imaturos, os meninos, eles só fazem dívida, eles não pagam conta. Deus espera filhos maduros, porque a salvação só existe, só há salvação na mesa quando um filho está disposto a entregar-se. Eita, Jesus, salva o iPad. Caiu água aqui. Gênesis capítulo 22. E eu concluo com isso e gostaria que você lesse comigo. Deus pôs Abraão à prova. Deus põe Abraão à prova. Você encontrou, amém? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, a Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha o versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai, respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Olha a revelação dessa palavra. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, pega seu filho, seu único filho, e entrega para mim em holocausto. Abraão, perdão, o que eu falei? Moisés fica se metendo na história. Abraão, pega seu filho, seu único filho. Deus chama ele, o pai de multidões. Pega a sua promessa que te faria ser pai de multidões e entrega para mim. Eu quero ver, Abraão, se você continua se chamando pai de multidões depois que você me entregar aquele que na sua cabeça te faria pai de multidões. Porque não é o que eu te dei que te faz pai de multidões, o que te faz pai de multidões é o que eu te chamei. Mas isso é para outro dia. O que eu quero trazer a consciência para vocês é o seguinte: quando um filho maduro entende a vontade do seu pai, ele se entrega como alimento para dar vida aos seus irmãos. Esse é o seu propósito, esse é o meu propósito. A Bíblia diz que Abraão pega seu filho. Vocês viram ali quando eu li que Abraão coloca lenha sobre o seu filho? Está levando fogo?
cutelo, Abraão leva o cutelo e o fogo, e o seu filho está levando a lenha, coloca a lenha sobre o seu filho. Olha o que está acontecendo. Deus está ensinando para Abraão o que é adoração, como existe salvação na mesa. O altar não deixa de ser uma mesa, é um princípio. Abraão pega o filho e junto com o filho diz que coloca lenha sobre as costas do filho. Abraão pega a madeira e coloca nas costas do filho. Abraão pega o madeiro e coloca nas costas do filho. Não existe reconciliação enquanto um filho não está disposto a tomar a sua cruz e amadurecer o suficiente para ser entregue nela, para dar vida aos seus irmãos, aos da sua casa. Não existe vida sem dar a vida. Jesus disse: aquele que quiser a sua vida, perdê-la, mas aquele que entregar por amor de mim, achá-la-á. Tem uma mesa, um altar aqui essa noite. E quando eu estava orando essa tarde, eu vi muitas pessoas correndo para o altar, tomando uma decisão dizendo: eu não quero apenas participar dessa mesa, sendo egoísta e me alimentando. Eu quero ser o alimento dessa mesa, como foi Jesus. Como Ele disse: esse é o meu corpo partido para dar-vos alimento, Gabriel. É isso que Paulo faz quando ele censura em Coríntios, dizendo: eu vos louvo por muitas coisas, mas por algo não vos louvo. Quando vocês se sentam para cear junto. Por quê? Porque vocês não estão discernindo o corpo. Há uns que comem na frente de outros, há outros que chegam, estão sem comer. Tem gente que está ficando bêbado quando vocês sentam para cear. Porque não discernem o corpo. O que significa isso, que não discernem o corpo? Não tem consciência de nós, porque se você tivesse consciência de nós, está dizendo Paulo a Coríntios, vocês serviriam uns aos outros e não comeriam na frente uns dos outros. E com toda isso que nós falamos, essa visão, eu termino. Um dia eu estava orando ao Senhor com a minha esposa, e eu estava com o violão, nós estávamos adorando uma canção que diz assim: eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. E quando eu estava cantando essa canção, eu tive uma visão. E de repente eu estava sentado numa mesa. Imagina a mesa mais majestosa e mais gloriosa que você já possa ter visto na sua vida. Uma mesa assim, preparada impecavelmente. Copos de ouro, os pratos, sabe, aquela toalha maravilhosa. E uma mesa que não tinha mais fim. E várias cadeiras, e as cadeiras estavam vazias. Eu estava sentado nessa mesa. De repente, apareceu ao meu lado alguém que eu não pude virar para ver quem era, mas eu sabia que era o Senhor. E de repente o Espírito Santo me perguntou: Rafa, como você se sente nessa mesa? E eu disse: uau, essa é a mesa da salvação, isso são as bodas do Cordeiro. Eu me sinto muito indigno de estar aqui, meu coração está contristado, mas que maravilhoso que me convidou. E o Espírito Santo falou: você se serviria primeiro? E eu falei: não, eu não tenho curso de etiqueta, mas a minha mãe me ensinou que, no mínimo, se eu sou convidado e eu não trouxe nada para a mesa, o mínimo que eu vou fazer é servir o anfitrião, é dizer: do que eu te sirvo. De repente, quando eu pego o prato de Jesus para servi-lo, Ele pega o meu para me servir. E Ele diz: do que eu te sirvo? Eu digo: não, do que eu te sirvo. Não, imagina, do que eu te sirvo. E a gente ficou nisso um bom tempo. Não, deixa que eu te sirvo, não, deixa que eu te sirvo, deixa que eu te sirvo. De repente essa mesa inteira foi preenchida. Todos sentados nessa mesa, um monte de gente sentada na mesa. Todos com o mesmo rosto. Romanos 8:29. Os que de antemão conheceu, esse mesmo predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho.
E aí eu entendi, sabe o que eu vi? Eu vi um pegando o prato do outro e constrangendo que o servisse. O Espírito Santo falou no meu coração: Rafa, se você entender o princípio da mesa do rei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei: isso não é possível, Senhor. A gente é um pouco incrédulo. Me explica o que o Senhor quer dizer com essa visão. Biblicamente eu quero uma resposta. De repente Deus me leva para Lucas capítulo 12, quando Jesus está contando, versículo 36 se eu não me engano, Jesus está contando uma parábola a respeito dos servos fiéis, e ele diz assim: ó, bem-aventurado o servo fiel, que quando o seu Senhor voltar, o achar vigiando e fazendo segundo a sua vontade. Em verdade vos digo, Jesus está dizendo o quê? Quando voltar esse Senhor que é Ele, achar seus servos fiéis, sabe o que Ele vai fazer? E Jesus diz assim, ó, em verdade vos digo, que Ele mesmo, o Senhor, cingirá os seus lombos, colocará uma cinta de servo, assinará, ou seja, assignará os assentos de cada um, e Ele mesmo o servirá. Eu falei: não, peraí. Jesus. Eu falei: não, peraí. Eu entendo o Senhor lavando os pés dos discípulos em João capítulo 13 para estabelecer modelo, mas a gente está nas bodas do Cordeiro, tudo já está pronto. A morte foi vencida, o inimigo ele já foi lançado no lago de fogo, os teus filhos estão sentados nessa mesa, o Senhor está de garçom servindo a mesa, Jesus. O Espírito Santo me disse: Rafa, se você entender essa verdade, que existe salvação na mesa, mas é só quando um filho se entrega em sacrifício, então as discussões de vocês não vão mais ser por poder, vão ser por serviço. As nossas brigas nunca mais vão ser por poder, quando nós entendemos a identidade de nós, o conceito que Deus nos chamou para sermos alimento para o nosso irmão. Eu já não me importo mais como você me trata, eu decidi te amar e me entregar por você. Morde à vontade, eu tenho que ser vida para você. A Bíblia diz que o primeiro Adão foi alma vivente, mas o segundo Adão não foi espírito vivificante, é espírito vivificante, porque o último Adão ainda existe, ele está vivo. Mas só pode ser gerado vida onde a entrega. Jesus disse: um grão de trigo não cai e não morre, ele não pode gerar vida. Levante-se comigo, por gentileza, querido. Existe salvação na mesa, mas essa salvação ela só existe quando há entrega de um filho maduro. Jesus veio estabelecer modelo. Jesus veio nos ensinar o caminho de toda a verdade. Você é convidado a ser a vida impartida pelos seus irmãos. Paulo diz: sabe por que tem pessoas que não conseguem amadurecer na igreja? 5, 10, 15, 20 anos. Porque ao contrário de Paulo, eles têm a vida deles preciosa demais, Heckman. Paulo diz: não tenho preciosa a minha vida para comigo mesmo, mas a minha vida é preciosa pelos meus irmãos. Por mim, eu já estaria com Cristo, diz Paulo, mas por amor de vós, eu deixo meu corpo ser entregue como libação. Sabia que é possível você nunca mais se ofender com ninguém pelo resto da sua vida? Porque quando alguém vier te dar uma mordida, você vai dizer: amado, me abraça aqui, deixa eu te servir. Você já percebeu que eu estava em crise há 2 semanas atrás, Heckman, eu falei para ti isso. A gente está vivendo um tempo na comunidade de alcance que tem 6 meses que você não pode fazer nada. Quando você entra, você passa 6 meses no banquinho para provar seu coração. Não importa se você é pastor, apóstolo, se você é o Benihim, você chegou ali, é 6 meses de banco. E a gente está numa cidade nova que a gente não conhece muitas pessoas. E de repente, há 2 semanas atrás eu falei para a Maressa, eu estava orando, comecei a chorar, eu falei: amor, eu não estou bem, sabe por quê? Porque essa semana eu fui tão egoísta contigo, eu não te ajudei em casa. Eu estou irritadiço, eu estou sem paciência com as pessoas, no trânsito.
que está acontecendo comigo? E de repente, quando eu estava orando, o Espírito Santo falou: Rafa, é que você não está servindo ninguém. Eu falei com o meu líder, falei: Farley, cara, eu preciso lavar um banheiro. Deixa eu falar um negócio para você, não é a vontade de aparecer, não importa, segurar no microfone, subir no púlpito, não faz diferença. Mas é o fato de poder servir alguém, sabe por quê? Porque é por isso que eu fui criado. De repente eu estava orando e eu tive uma ideia. Já imagina você numa ilha deserta, Lost, está numa ilha deserta. Imagina que você está deserto de todo mundo, não tem comunicação, mas nessa ilha, por incrível que pareça, ela tem os carros que você sempre sonhou. Tem um cinema só para você, na sua mansão. Uma piscina incrível. De repente tem robôs que fazem comida, as comidas que você mais gosta. E de alguma maneira sempre vem chegando recurso. E os filmes chegam lá antes de sair no cinema para você. Uma quadra de basquete, para quem gosta, eu imaginei uma quadra de basquete. Uma pista de kart, está imaginando isso? Isso é incrível. As coisas que você mais gosta de fazer. Uma biblioteca que não acaba mais livros. O Espírito Santo me perguntou: Rafa, você seria feliz? Sabe qual foi a resposta? Cara, eu ia morrer. Sabe por quê? Porque não tem ninguém para servir numa ilha deserta. E o Espírito Santo falou: Rafa, isso é que você precisa entender, que nós fomos criados, o propósito é para servir uns aos outros. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, Ele veio para servir. Assim que nessa noite existe um altar aqui, existe uma mesa da salvação. Eu sinto que ontem teve muitas pessoas, Recma, que queriam correr para o altar e se entregar com a oferta viva, mas por algum motivo eles não vieram. Deixa eu falar um negócio para você, eu não sou desse tipo que fica fazendo muita ministração no final do culto. Os meus amigos íntimos me conhecem. Mas é a oportunidade de você dar um ato de fé falando assim: ó, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero ser isso que Ele me chamou para ser. Nós, o propósito da criação, um filho maduro que se entrega como sacrifício vivo, voluntário para Ele. Enquanto o Gabriel e a banda vão ministrando, você tem liberdade para vir aqui. Se não tiver lugar aqui, tem aqui em cima. Mas eu queria que você viesse como Isaac, um filho que vem para o sacrifício, mas não como Isaac que não entendia. Um filho maduro que entende o propósito que Jesus veio nos trazer. Nós como pães a ser repartido, seu corpo partido para dar vida a muitos. Esse é o propósito da unidade. Não há maior amor do que esse, aquele que dá vida pelos seus irmãos. Como meu Pai me enviou, disse Jesus, eu os enviei. Quando Ele quis reconciliar o mundo, Ele entregou um filho, Ele fez uma janta, Ele fez uma ceia. Senhor, não queremos ter nossa vida preciosa para nós mesmos, não com os nossos egoísmos, não. Nós queremos ser santificados, preparados para ser entregue pela nossa família, pelos nossos irmãos. Tudo que temos, tudo
mentira de Satanás foi tentar colocar no coração de Eva e Adão, de Adão e Eva, que o fruto era só para eles consumirem, quando na verdade o último Adão veio revelar a vontade do Pai, que na verdade a vontade do Pai era que nós fôssemos o fruto a ser consumido. Você é o fruto a ser consumido, mas você precisa amadurecer para isso. O tempo curto, essa vida passa rápido demais. Quanto mais rápido, quanto mais cedo você se entregue, melhor vai ser. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque o eu cansa demais, egoísmo cansa demais, mas tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, é a minha vida na sua vida, eu em vós e vós em mim, Cristo em nós, a esperança da glória, preparados para serem consumidos. O mundo está com fome e nós precisamos ser o fruto a ser consumido, a salvação na mesa. Mas quando um filho maduro se entrega,